Boa noite, irmãos. Boa noite. 19 horas, vamos dar início à escola dominical de hoje. Então, dando início a um novo mês, o mês de maio. Hoje é o primeiro domingo do mês. Então, nós também vamos dar início a um novo tema. Passamos os 4 primeiros meses do ano, 3 na verdade, Porque o mês de janeiro não teve escola dominical, Então, fevereiro, março e abril, estudando o livro de Efésios. Então hoje nós vamos dar início a um novo livro. Efésios é um livro de... Que tipo de livro é um livro de Efésios, irmãos? Uma carta, É uma carta, a gente classifica na bibliologia como uma carta geral, uma carta paulina, Uma carta paulina, cheia de doutrina, tá? É um livro doutrinário, E ao mesmo tempo prático, Agora a gente vai mudar de testamento, nós vamos para o Antigo Testamento, para o livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel é um livro... Qual a classificação dele? Não. Um livro histórico. É um livro de história, Os livros de história começam com Josué, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Então são os livros que a gente chama livros históricos, tá? Então nós vamos mudar de testamento e nós vamos mudar de estilo literário também, tá? É muito narrativo, bem narrativo, Quase que exclusivamente narrativo, o livro histórico, tá? Beleza, então. Antes de iniciar, lição número 1, hoje, antes de iniciar propriamente dito, serão úteis algumas informações para a compreensão mais clara daquilo que a gente vai ver adiante, tá? Então, olha só, 1 Samuel é um livro de transição, tá? Aliás, antes de falar, vamos ler, ok? Abra lá sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, são 28 versículos. Se Deus permitir, nós vamos estudar um capítulo por domingo, ok? E aí, se Deus permitir, no último domingo de novembro a gente encerra. Então nós vamos passar o resto do ano estudando Samuel, ok? Prepare-se para essa longa jornada, Essa aventura nas páginas da Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali, na cidade de Siló, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6 agora. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 7. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Opa! Esse homem é bom, hein? Versículo 9.
Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar no templo do Senhor, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Ó Deus, que texto maravilhoso esse da sua palavra, Pai. 1 Samuel, capítulo 1. Eu peço tua misericórdia, tua graça. Eu peço discernimento espiritual, Deus, a compreensão que vem do céu, através do Espírito Santo, para que possamos assimilar, Deus, as verdades centrais desse texto e aplicarmos em nossas vidas, Pai. Abençoa também os demais professores, as demais professoras que estão ministrando sua palavra, ensinando, Deus, a tua palavra. Que as crianças, adolescentes possam também ser transformados pelo impacto forte da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, né? Então, começando um novo livro, né? Como eu estava dizendo anteriormente, eu preciso dar algumas informações que vão ser úteis no decorrer do estudo desse livro, tá? Então, eu estava dizendo que 1 Samuel marca uma transição. O livro de 1 Samuel é uma transição entre o período ou a era dos juízes e o período ou a era dos reis. Tá? Então, se você pega o livro de Juízes, tá? Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois Juízes. É o 6º livro da Bíblia.
logo após a morte de Josué, não é? Nós vamos falar agora mesmo, sabe, Ricardo? Vamos falar, né? Então, agora mesmo não, mas nós vamos falar no decorrer do estudo do livro, tá? Porque 1 Samuel ainda não acabou a era dos juízes. Ainda está na era dos juízes e está num período de mudança, num período de transição, ok? Até chegar à era dos reis, que é mais lá no capítulo 8, tá? Capítulo 8 vai começar efetivamente a era dos reis. Então, a era dos juízes, meus irmãos, foi uma era marcada por grande decadência espiritual, moral e política dentro da nação de Israel. O povo de Israel vivia num caos espiritual. Eles não tinham nada. Cada um fazia as coisas do jeito que bem queria. Era assim no período de juízes, né? Havia muita desonestidade, corrupção, imoralidade, né? Dentre outras coisas. A palavra de Deus era muito rara nos dias dos juízes, né? A gente vai ver isso no começo de Samuel. Lá diz que a palavra do Senhor se manifestava poucas vezes. Não era um período de manifestação profética intensa, né? Era um período de pouca manifestação da palavra do Senhor, né? No período dos juízes, o povo de Israel sofria nas mãos de outros povos. Se você lembra do livro de Juízes, eles estavam sempre escravos de algum povo, de alguma nação, de outra terra, né? Aqui, especificamente no livro de Samuel, nós vamos ver que os grandes reinos, como a Síria, o Egito, a Babilônia, na época de 1 Samuel, eles estavam enfraquecidos. Eles não eram os inimigos de Israel aqui, desta época. Desta época de 1 Samuel, quem é que vem na sua mente os grandes inimigos de Israel dessa época? Talvez se você leu, viu algum nome de algum povo. Tinha os amalequitas também, mas não eram os principais. Filisteus eram os principais, né? E os amonitas, né? Os filhos de Amon, né? Eles eram os que estavam em mais constante guerras com o povo de Israel nesse período, ok? Outra característica da era dos juízes, não havia uma liderança fiel ao Senhor. Os líderes eram infiéis, não é? Nós vamos ver isso domingo que vem. Nós vamos falar sobre a família de Eli, domingo que vem, capítulo 2, ok? Se Deus assim permitir, tá? Então, no livro de 1 Samuel, o Senhor Deus, ele age, ele reverte essa situação caótica da nação de Israel, do povo de Israel, né? Ele volta a revelar a sua palavra, ele volta a manifestar a sua vontade através dos profetas. Deus garante a sobrevivência da nação de Israel por meio de vitórias militares. Então nós vamos ver que durante essa transição Israel não mais ficou submisso, sujeito a outros povos. Pelo contrário, Israel começou a dominar outros povos, né? Então Deus, ele reverte essa história que era a história do período de juízes. E por último, Deus, ele levanta e ele estabelece uma liderança fiel para Israel. Maravilhoso isso, né? A gente vai ver com muito carinho, se Deus assim permitir, tá? Então, um esboço bem simples, 1 Samuel, tá? Bem simplório mesmo. Capítulos 1 até 7, tá? Deus levanta profeta Samuel. Capítulos 1 até 7. Capítulos 8 a 15. Deus estabelece Saul como rei de Israel. Deus estabelece Saul como rei de Israel. Capítulos 16 até 31. Deus escolhe Davi como novo rei, que iria reinar em breve, ok? Então isso é um esboço bem simples, tá bom? Nos 2 primeiros capítulos, então, Deus inicia esse processo
de levantar e estabelecer uma liderança fiel através de Samuel, né? Ok? Então, na lição de hoje, capítulo 1, nós vamos aprender a origem de Samuel, tá? E a ideia mais predominante, né, no capítulo 1 é que Deus usa situações adversas para levantar um líder fiel para o seu povo. Deus usou, né, no caso aqui do capítulo 1, né? Deus usou situações adversas para levantar um líder fiel para o seu povo, ok? Dois desafios. Eu vou continuar mantendo esse mesmo esquema, tá? Para ajudar a gente. O que você precisa compreender na noite de hoje, no capítulo 1? Quero que você saiba, que você compreenda que nada foge ao controle soberano de Deus. Tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Lembra que Jesus mesmo falou que nem um passarinho cai do céu sem o consentimento do meu Pai Celestial, né? Nada acontece, gente, fora do controle soberano de Deus. Então nós vamos ver isso no capítulo 1, tá? E desafio número 2, com base nisso, eu te desafio a confiar em Deus e a lançar as suas angústias no altar do Senhor dos Exércitos, né? Se Deus é soberano, se nada foge ao seu controle, eu quero desafiar você, com base no texto que nós vamos ler e explicar, né? Nós já lemos e vamos explicar, né? A confiar nesse Deus e a lançar, assim como Ana, lançar diante do altar do Senhor dos Exércitos todas as suas ansiedades. Amém? Então vamos lá. Partindo para o capítulo 1, versos 1 a 8, nós vamos falar da família de Samuel, ok? Quem eram os pais de Samuel? Ana e Eucana e Ana, ok? Só que antes disso eu esqueci. O capítulo é dividido assim, tá? Capítulo 1, família de Samuel, versículos 1 a 8. O voto de Ana, versículos 9 a 18. E o nascimento de Samuel, versículos 19 a 28, tá? Então, agora sim, né? Família de Samuel, versículos 1 a 8. Quem são os pais de Samuel? Eucana e Ana, né? Eucana é o nome do pai, viu, gente? Que fique bem claro. Termina com A, mas é masculino. É Eucana, é o Eucana, tá? Não é a Eucana, é o Eucana, tá? Eucana e Ana, tá? Vai que tem dúvida, né? Para explicar, tá bom? Eles moravam aonde? É um nome complicado, né? Ramataim Zofim. Isso aí está no versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim na região montanhosa de Efraim, para combinar, né? Você vai ver que essa cidade ela tem um nickname, um apelido reduzido, né? Ramá, só Ramá, para ficar mais fácil, ok? Você pode ver isso lá no versículo 19. Tá, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. E daí em diante, ele vai chamar Ramataim Zofim de Ramá. Ok? Mais fácil, né? Nickname. Ok? Só geograficamente situando aqui, tá? Ramá ficava bem próximo de Jerusalém. Ô Eric, você mora quantos quilômetros daqui? Ixi, todos. Pra você ter noção, Ramá ficava mais próximo de Jerusalém do que aqui a casa do Everton. Pra vocês terem noção, tá? Não vou perguntar nem a casa do Horácio, não, tá? Tá bom, irmão? Vai ficar assim para não ficar tranquilo. Mais ou menos 10 quilômetros entre Jerusalém e Ramá. Então, era uma caminhada ou uma cavalgada, vamos dizer assim, uma camelada rápida, né? Não era muito distante para chegar a Jerusalém. E Siló, que é uma outra cidade que a gente vai ver, também não era tão distante assim, era tudo bem perto. Agora pergunta. Eles moravam no território de Efraim, mas eles pertenciam a qual tribo? Lembra que Israel tem 12 tribos, certo? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? A qual tribo eles pertenciam? Eu já vou ajudar vocês. Não vai estar, vocês não vão achar aí no texto, tá?
Não de forma explícita. Na ajuda do leitor, aí você vai achar. Então, o que acontece? Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 27 e 28, você vai achar escrito na palavra de Deus que Samuel pertencia à tribo de Levi. Ele precisava ser um levita, gente, para ser um sacerdote. Ele não podia ser um sacerdote se não fosse levita. Os sacerdotes eram obrigatoriamente da tribo de Levi. Tá? Então, o pai dele, Eucana, era um levita. Mas, Rodrigo, aqui fala o versículo 1 aí, ó. Última palavra do versículo 1. Efraimita. Mas ele era efraimita da mesma maneira que você é um uberlandino. Não é? Quase todos, né? Eu sou uberlandense. Não, você é uberlandense, mas você mora em Uberlândia? Sim. Quem mora em Uberlândia é um uberlandino. Mais ou menos. É isso, Patrícia? Não tem isso, não? Hã? Uberlândia é de fora e se aposta em Uberlândia. Então, irmão, é isso aí. Nasci em Uberlândia, uberlandense. Isso. Então, você é nascido em Uberlândia, Carlos? Sim. Sim. Então, você é uberlandense, né? Agora, quem nasceu em Araguari e mora em Uberlândia Aí é uberlandino. é um uberlandino, beleza? Então, o Samuel, ele era efraimita porque ele morava no território de Efraim. Ele era estabelecido lá. Porque o levita, gente, ele não tinha um território para ele. Quando Deus estabeleceu a terra de Israel, os levitas moravam espalhados no meio do povo, dos outros 11 irmãos, vamos dizer assim. Nem podia ter terra, tá? Então ele era efraimita porque morava no território de Efraim, mas ele era levita, porque só um levita pode ser sacerdote, ok? Então, seguindo aí, tá? Uma coisa muito importante que o texto do capítulo 1 mostra é que tanto Eucana quanto Ana eram tementes a Deus. Vamos ver isso? Alguém lê para mim o verso 3. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Amém. Em Siló. Em Siló, que era o lugar onde, até aquele momento, o tabernáculo estava estabelecido, tá? É onde eles tinham que ir para adorar, tá? Então, eles cumpriam com esse compromisso. Eles iam adorar a Deus anualmente, tá? Versículo 7, só o comecinho, alguém pode ler? E assim o fazia ele, de ano em ano. De ano em ano, ele não faltava o compromisso dele, de adorar diante do tabernáculo, né? Porque até então o templo propriamente dito ainda não estava construído, né? E o tabernáculo estava estabelecido em Siló, ele ficou ali permanentemente ali durante muito tempo, né? Porém, Fala, irmão. 12 mulheres. Chega lá. Vamos chegar lá. Será que era, irmão? Vamos chegar lá. Nunca foi. Vamos chegar lá. Espera aí um pouquinho. Vamos continuar aqui falando do temor desse primeiro. O próximo, depois um pouquinho eu vou falar sobre isso aí. Alguém lê para mim o verso 19. Levantaram-se de madrugada e 19. Isso. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Olha, antes de ir embora, o que eles fizeram? Levantaram de madrugada aí? Adoraram o Senhor. Opa! Primeira coisa do dia, hein? Isso aqui dá uma aplicação legal pra gente, né? Levantaram-se, adoraram o Senhor antes de pegar a estrada e partir, ok? Versículo 21. Outro irmão, por gentileza, ou irmã. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. De novo, aquele já tinha ido naquela primeira vez, aquele está repetindo, quer dizer, passou mais um ano, ele volta a Siló novamente para adorar o Senhor. Versículo 28, outra pessoa. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Isso. Então, o texto capítulo 1 mostra que eles tinham temor por Deus. E que eles amavam a Deus e adoravam a Deus. Era um casal temente a Deus. Ok? Mas, né, como diz o Carlos, não estavam isentos nem de pecados, nós vamos falar daqui a pouco, e nem de problemas. A Ana era o que, irmãos? Ela não podia ter filhos. Ana era estéril, versículo 2.
Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aí o versículo 5 vai explicar. A Ana, porém, dava porção dobrada, versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor, olha só isso, hein? O Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril. E quem que fez dela estéril? O próprio Deus. Nós estamos falando sobre soberania de Deus, hein? Deus falou, não, por enquanto. Agora não, ainda não. Tudo na mão de Deus, lembra disso? Tudo está nas mãos de Deus, tá? Ana era estéril. Mas também, como o meu irmão já disse aqui, havia pecado. Porque era pecado, sim. Olha só, Eucana tinha uma outra mulher que se chamava Penina. Não é, irmã, que era permitida, era tolerado. É diferente a palavra, tá? Porque lá em Gênesis 2:24, nós já temos um padrão, né? O que Deus falou lá? O que está escrito lá, aliás? Isso. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês, tá? Olha só, Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua, singular, sua só uma, sua mulher, tornando-se os dois, não, os três, tornando-se os dois uma só carne, tá? Então, isso foi estabelecido lá em Gênesis. Então, o que Deus estabeleceu, o homem não pode mudar, né? Então, era tolerado, mas não era correto. Tem muita coisa que ainda é tolerada hoje no meio da igreja, inclusive, que não é correto, né? Dependendo do meio onde você vai, tem coisas que são toleradas. Você fala, oh, isso aqui não é vontade de Deus, a gente não pode tolerar, né? A gente tem que corrigir o irmão, né? Com espírito de brandura, a Bíblia fala, mas a gente tem que corrigir, né? Então havia pecado. E olha só, o pecado é uma desobediência, né? É uma desobediência ao padrão que Deus estabeleceu para a família. E como consequência disso, muita coisa ruim aconteceu na família deles. Olha, aparentemente, o versículo 4 e 5 mostra que Eucana tinha preferência por Ana, certo? Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher. Diz aí que ele era mulher dele, não era concubina, era mulher, ele tinha 2 esposas. O texto diz, tá? O texto fala isso. E a todos os seus filhos e filhas também dava porções do sacrifício. Versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, né? Às vezes a ação até comentou isso, né? Não sei se você lembrou da história de Abraão, Sara e Esther também, né? E eles não quiseram esperar a promessa de Deus e ter um filho fora do casamento, né? Mas nunca na Bíblia Deus autoriza o homem ter 2 esposas e vice-versa. Nunca foi. Eu acho brilhante na palavra de Deus que a palavra de Deus ela não esconde o pecado do homem. Porque se a palavra de Deus fosse inventada por homens, a gente ia esconder o pecado dos heróis da Bíblia, não é? Das pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Davi, né? Um herói e tal. A Bíblia mostra os pecados de Davi. Oh, mas Davi era um homem servo fiel de Deus. Tinha pecado também, igual nós temos pecado. Abraão, né? Então, por exemplo, mentira. Mentira é um pecado comum na vida de heróis bíblicos, né? Que a gente muitas vezes tolera em nosso meio. A gente não pode tolerar, né? A gente tem que disciplinar. Mentira não é de Deus. A gente não pode conviver com a mentira, né? Então tinha a questão da preferência. Outra coisa que acontecia dentro da família deles era a disputa entre as 2 mulheres. Eu tenho, você não tem, não é? Eu tenho filhos, você não tem. E isso causava uma amargura no coração de Ana, não é? Versículo 6. A sua rival a provocava, olha, rival, né? Rival. A sua rival a provocava excessivamente. Então tem muita coisa nesse versículo aqui, ó. Primeiro fala rival, depois fala provocava. Excessivamente. Com qual propósito? Para irritar. Muita coisa numa frase só, né?
A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Não vigar. Né? Eu tenho, você não tem. Aí você fica aí e tal, isso é a preferida dele, mas eu tenho, né? Eu sou fértil, você não é. E eu sou abençoada, porque para o judeu tinha promessas que as mulheres abençoadas iam dar filhos, né? E por isso o desespero de Ana, né? Senhor, tem misericórdia, né? Eu sou tua serva, né? Então, não havia paz, né, no coração de Ana, harmonia e alegria. Porque o que ela mais queria, que era dar um filho para o seu marido, ela não podia, não conseguia, né? As contínuas irritações da rival chamada Penina, somadas à esterilidade de Ana, causou-lhe grande sofrimento, levando ela, conduzindo ela a fazer um voto ao Senhor, né? O que é um voto, irmãos? Um compromisso. O que mais? É uma espécie de promessa, né? Ela é baseada num pedido, não é? Fala assim, ó, senhor, se o senhor me der isso... Quase como uma troca. A gente não pode falar isso, né? Porque provém de um coração puro. Provém de um coração, pelo menos nesse caso aqui específico, um coração que ela, a troca dela, quem saiu do prejuízo foi ela. Vamos pensar bem nisso, né? Porque o que ela pediu, ela ficou sem. Ela devolveu para Deus, né? Então mostrou o quanto ela era temente a Deus naquele momento, né? Então assim, não ficou para ela o filho, né? Ela, e bem pequenininho. Nós vamos falar um pouquinho mais, se der tempo a gente fala. Vamos lá. Então, sofrimento muitas vezes é o instrumento de Deus para fazer com que o homem busque a Deus mais profundamente, não é? Muitas vezes, sofrimento é instrumento de Deus para que você ou eu busquemos a Deus com mais profundidade, né? Agora vamos falar do voto de Ana, tá? Do compromisso, do pedido que Ana fez para Deus e do compromisso que ela fez se Deus respondesse o pedido dela. O voto de Ana foi uma oração cheia de emoção e cheia de devoção, né? A gente consegue até, né, vibrar com a oração dela. Se você lê assim com muito carinho, com muito cuidado, você parece que entra na história dela, assim, né? O voto de Ana foi uma demonstração de fé. Vocês sabiam que Ana foi a primeira pessoa a dizer, pelo menos na Bíblia, a chamar Deus de Senhor dos Exércitos? Esse termo aparece pela primeira vez no versículo 3, aí, tá? Na Bíblia, aparece pela primeira vez na Bíblia no versículo 3. Mas o versículo 3 é uma narração, tá? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Agora, lá no versículo 11, é Ana que está falando e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. O que é o Senhor dos Exércitos, irmãos? O que significa isso? Soberano. Ele manda nos exércitos, tanto os exércitos do céu quanto os exércitos da terra. Ele manda, ele é o cabeça, ele é o chefe de todos os exércitos, né? Aqui não deixa claro se é os exércitos celestiais, né? O sol, a lua, as estrelas, ou se são os exércitos humanos mesmo, né? Mas o que o texto enfatiza é a soberania de Deus. Ele é supra todas as coisas, está acima de todas as coisas, né? Então, Ana confiava que aquela situação estava nas mãos de Deus. Deus, o Senhor está acima de todas as coisas, né? Então ela tinha fé, ela tinha confiança nesse Deus soberano. E o voto de Ana revelou o sofrimento dela. Eu quero que vocês me ajudem, irmãos. Versículo 10. Alguém lê para mim, por gentileza? Levantou-se Ana com amargura de alma. Opa! Com amargura de alma. Outra tradução diz com profunda angústia, né? Continua, Horácio, por gentileza. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorou abundantemente, ou ela chorava sem parar.
Olha como estava o coração dessa serva do Senhor, né? Amargura de alma, chorou abundantemente. Versículo 11, outra pessoa para mim. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva... Isso, a aflição da tua serva, quer dizer, o sofrimento da tua serva. Olha como ela sofria, olha como estava o estado de espírito dela, o ânimo dela, a parte emocional dela, olha como estava, né? Tá bom, Carlos. Agora outra pessoa, verso 15. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Isso, irmã, olha, eu sou mulher atribulada de espírito, não estou bêbada não, eu sou atribulada de espírito, eu sou muito angustiada, estou muito angustiada, né? Versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, pela grande angústia e tristeza que eu estou vivendo, né? O sofrimento dela foi tão grande, a comoção dela ao orar, ao se derramar diante de Deus foi tão grande, que ela foi confundida pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, né? Vamos dizer assim, né? Eli, né? Porque ela não falava em voz alta, ela ficava... E o Eli olhou assim e falou: essa mãe está bêbada, né? Porque ela não só falava, ela chorava assim, né? Aquela comoção tremenda, ele achou que ela estava bêbada. Tamanha emoção que ela estava vivendo naquele momento, irmãos, né? Então, o voto de Ana revelou o seu sofrimento. Agora, o voto de Ana foi a dedicação de seu pedido a Deus. Ela falou: Deus, me dá isso, que eu quero tanto, tal, mas ela falou: Deus, se o Senhor me der isso, se for da sua vontade me der isso, eu vou devolver para o Senhor. Eu vou devolver para o Senhor, né? Ela fez o compromisso de devolver a Deus, ou de dedicar, né? Ou de consagrar a Deus o filho que ela porventura viesse a receber, né? Irmãs, quantas de vocês seriam capazes de fazer uma oração dessa, né? De falar assim, eu falo irmãs porque às vezes a mãe é mais apegada emocionalmente ao filho, né? Talvez, a maioria das vezes, né? De falar: Deus, se o Senhor me der o filho, eu vou entregar ele para o Senhor, desde pequenininho. Eu já vi muitas mães, inclusive avós, dizendo o seguinte: meu filho, seja o que você quiser, menos pastor, tá? Eu estou falando sério, dentro da igreja isso. Menos missionário, pastor, vai ser bombeiro, vai ser policial, médico, né, advogado, mas pastor não, né? E às vezes a gente acaba pagando um preço caro disso mais tarde, né? Quantos de nós teríamos a ousadia de dedicarmos os nossos filhos ao Senhor de tal forma como Ana fez, né? Depois daquela intensa oração e da bênção de Eli, né? Ele parece que não teve coragem de falar: irmã, me perdoa aí, né? O equívoco, né? Simplesmente ele: Deus te abençoe, que Deus te conceda a sua petição, né? Depois da bênção, ela foi embora. Como é que ela foi embora, irmãos? Alegre. Assim, não é que ela estava alegre, mas ela não estava tão triste, né? Versículo 18. Lê para mim, Selma, por favor. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha, quantos de vocês, irmãos, já experimentaram o alívio depois de um momento de oração? Às vezes você está angustiado, você está atribulado, você se dobra diante de Deus e você ora, mas não é aquela oração: obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, não, tá? É uma oração realmente de derramamento da sua alma diante de Deus, né? Que devem ser todas as nossas orações, deveriam ser assim, né? E depois daquele momento, você parece que Deus veio assim, tirou com a mão aquela angústia do seu coração, né? Já disseram por aí, e eu concordo com essa frase, que a oração não muda Deus, porque Deus é perfeito. A vontade dele é perfeita. A vontade de Deus
Não muda, né? A vontade dele é perfeita, né? Agora, quando a gente ora, né? A oração não muda Deus, mas muda aquele que ora, né? Esse é um exemplo prático disso, né? Ela saiu dali aliviada. E olha que Deus nem falou nada para ela, né? Deus nem veio numa nuvem e falou assim: ô Ana, vou responder sua oração. Não, ela orou e saiu dali aliviada. Ela recebeu a bênção do sacerdote, mas sem garantias, não é? Mas talvez ela teve a confiança também no que o sacerdote falou, mas em Deus também, que ela tirou o peso dela e entregou nas mãos de Deus. Sim, mas olha só, Deus podia simplesmente falar não, né? Ele podia ter feito isso, né? E ela não podia se frustrar por uma coisa que Deus não prometeu para ela. Vamos falar de espera, igual fez com Sara. Demorou quantos anos? Então, assim, o que a gente nota no texto é que ela foi embora com o coração mais tranquilo, o coração mais em paz, depois do momento de oração, imediatamente após, né? Então, alegria. Deus, ele, mais uma vez, falando de soberania, ele permitiu soberanamente todo aquele acontecimento. E ele usou toda aquela situação para promover a sua própria glória. Ele foi adorado através da oração de Ana. E depois, no capítulo 2, ela vai orar de novo. Mas é uma oração diferente. Não de angústia, mas de gratidão, de louvor, de adoração, né? Então, agora a gente vai falar do nascimento de Samuel, tá? Eu disse lá no começo que no livro de 1 Samuel, Deus ele vai levantar e vai estabelecer líderes fiéis, uma liderança fiel para o povo de Israel. E é o que ele começou a fazer aqui. O nascimento de Samuel foi o início do processo de levantamento de um líder fiel para Israel, para o povo de Israel. E esse líder, o primeiro líder, foi Samuel. O primeiro líder fiel, né? Dessa transição. Então, o nascimento de Samuel foi o início, foi o pontapé inicial dessa transição, né? Onde Deus ia levantar um líder fiel para o povo de Israel. O nascimento de Samuel foi a prova de que Deus não está indiferente à angústia humana, ao sofrimento humano. Deus não está assim, tô nem aí para vocês, não. Deus está atento. Deus está com seus olhos voltados para os seus servos. A Bíblia fala isso, né? Que Ele está atento aos nossos passos, né? Lembra que a gente já viu que Deus deixou Ana estéril, versículos 5 e 6, né? Mas, no dia certo, na hora certa, Ele abençoou. Alguém pode ler para mim o versículo 19 e 20? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o tempo, o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor... Amém. No devido tempo. Interessante essa frase, né? Não só o devido tempo da gravidez dela e tal, mas assim, no tempo certo Deus respondeu, né? Na hora certa Deus respondeu, né? Talvez aqui realmente ele está falando da gravidez, mas nós sabemos que a resposta veio no tempo certo, né? Deus, diz o texto, lembrando-se dela, o Senhor, né? Que Deus tinha esquecido dela. Não, mas tinha a hora certa que Deus ia atuar, né? Foi nessa hora que Ele atuou. Lembra que isso não significa, tá? Que Deus vai te dar tudo aquilo que você pede. Deus concedeu a Ana o que ela pediu, né? Mas muitas vezes Deus fala espera e outras vezes Deus fala não. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas um filho, Deus sabe o que é melhor para nós, irmão. Deus é que sabe, né? Eu não sei o dia de amanhã, né? Ok?
Perguntinhas aqui para vocês. Vocês já fizeram algum voto, compromisso com Deus assim? Depois você foi pensando, vou fazer isso não, Deus. Deus, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, né? Aí aquilo aconteceu e você não fez aquilo outro, né? Ó Deus, se o Senhor me abençoar, às vezes você não fala com Deus, mas você planeja. Se isso acontecer, eu vou fazer isso. E aí você não faz nada, né? Já parou para pensar? Você já fez isso, né? A gente não precisa fazer votos. A gente não tem necessidade de fazer votos. Porque a gente tem que servir a Deus independente daquilo que a gente ganha, né? A gente tem que viver para Deus, né? A gente precisa, se eu ganhar isso, eu faço aquilo, né? Mas Ana, ela pagou o preço. Se a história terminasse aqui, a gente não soubesse o que aconteceu depois, a gente ficasse assim, mas será? Será que ela mesmo devolveu o filho para Deus? Porque falar é fácil, né? Mas nós temos o final da história, né? E o final da história não foi choroso, não é? Ela não chegou lá, tá aqui ali, não vai, não, gente. O que diz o último versículo, a última frase, capítulo 1? A última frase do versículo 28, do último versículo. E eles adoraram ali o Senhor. Isso. Eu vou ler o versículo 28 todo, para ficar melhor. Pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi. E adoraram o Senhor, e eles foram embora para casa. Acabou a história. Largou o menininho lá, gente. Quantos anos? Não sei. Talvez 2, 3, 4 anos. Ele tinha acabado de ser desmamado. Era pequenininho. O texto fala, versículo 24, fala que ele era muito pequeno. Muito pequeno. Não é? O coraçãozinho da mãe. E se o filho estiver chorando? Não, mãe, onde você vai, mãe? Não, eu vou ali. Ano que vem eu volto para te ver. Né? Porque era o que ela fazia. É de ano em ano que ela ia lá vê-lo só, irmãos. Fica aí, bonzinho, ano que vem eu venho. Tá? Beijinho. Eu trago seu lanche favorito. Ano que vem. Eles adoraram. E adoraram o Senhor. Foi festa. Isso mostra temor. Amor a Deus. Ponto positivo para Ana, hein? E para Eucana. Porque olha só, vou entrar num detalhe aqui. A lei dos judeus dizia o seguinte: que se a mulher fizesse um voto, mas o marido dela assim, esse voto não está certo não. Eu anulo o seu voto. Ele tinha autoridade para anular o voto da mulher perante Deus. Eu acho sério isso. Mas o que Eucana falou? Manda ver, estou contigo. Porque se ele aprovou, era o filho dele também, né, irmãos? Da mulher que ele amava, não é? Estou contigo, vamos fazer isso. Homem temente a Deus também, né? Amém? Encerrando então, tá? Aprendemos hoje que Deus usou e pode usar, presta atenção nisso. Deus usou nesse caso, Ele pode usar situações adversas para levantar líderes fiéis para o seu povo. Deus usou situação difícil na vida de Ana para levantar um líder fiel para a nação de Israel. E Ele pode usar a dificuldade, às vezes na sua vida, às vezes com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, para levantar uma liderança fiel para essa igreja aqui, amanhã ou hoje. Deus pode fazer isso se Ele quiser, tá? Saiba que nada foge ao controle soberano de Deus. Nada. Deus fechou a madre de Ana e Deus abriu na hora certa. E no domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ver que Deus fez mais coisa ainda para ela, não é? Saiba disso. E sabendo disso, confie em Deus. Lance as suas angústias, sabe? Talvez você vive angústia que eu nem imagino. Né? Dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, com os seus filhos, com seus estudos, com a sua vida profissional, eu não sei. Talvez eu saiba de uma coisinha ou outra, mas eu não sei o seu sofrimento todo, mas Deus sabe. E eu te desafio, confie em Deus. Lance as suas angústias no altar do Senhor dos exércitos. Né? Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o Senhor é soberano.
El Shaddai, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Nada, Deus, foge ao seu controle. Nós te louvamos por isso. Te louvamos até mesmo pelas angústias, Deus, sofrimentos. Porque o Senhor permite para que a gente cresça, para que a gente amadureça, Deus. Para que a gente aprenda, talvez até mesmo com os nossos erros, para glorificar o Senhor, Deus. Ajuda-nos a lembrarmos disso essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, capítulo